Bom, a questão diz que nós temos uma bomba de encher pneu de bicicleta e que o ar no interior dela está na pressão atmosférica de 10 a 5 newtons por metro quadrado. A pressão no interior do pneu é 3 vezes maior, 3 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. A bomba, inicialmente, ela está descomprimida, né? E ela tem um comprimento de 42 centímetros, conforme a figura. A questão fala que eu vou comprimir o ar ali dentro da bomba lentamente, de tal forma que o processo possa ser considerado isotérmico, então a temperatura é constante. E ele pergunta qual é o deslocamento D que eu tenho que fazer. Eu estou empurrando a bomba para a esquerda, tá? A partir do desenho ali, não sei se você percebeu isso. Então eu estou comprimindo a bomba, tá aqui, né? Ou seja, eu estou deslocando ela para lá, ó, tá? Esse êmbolozinho. Aí o ar que está aqui dentro, ó, ele vai aumentar a pressão dele, né? E aí eu estou querendo saber o tanto D que eu devo deslocar para que esse ar comece a entrar no pneu. Ele só vai começar a entrar no pneu no instante em que pelo menos as pressões foram iguais, né? Na verdade, um pouquinho maior ele já começa a entrar. Como a pressão do pneu é 3 vezes a pressão que estava antes, porque na situação inicial era pressão atmosférica, significa então que ao comprimir a bomba, eu tenho que aumentar a pressão 3 vezes. Aí veja bem, PV é igual a nRT. Como o gás que nós temos na bomba ainda não está entrando no pneu, o número de mols é constante. A constante é constante. E a temperatura ele pede para considerar constante. Como para fazer com que o ar entre, eu tenho que triplicar a pressão? Por que eu tenho que triplicar a pressão? Porque a pressão que tinha inicialmente na bomba era 10 a 5 e no pneu é 3 vezes 10 a 5. Então eu preciso de uma pressão 3 vezes maior no interior da bomba para pelo menos igualar. Na verdade ela precisa ser um pouquinho maior para que consiga entrar. Então eu tenho que reduzir o volume do meu ar ali da bomba em 3 vezes. Então o volume ele tem que cair 3 vezes. Tá? Mas aí vale lembrar, como é que calcula o volume do cilindro ali, né? Considerando essa figura aqui, ó, como sendo um cilindro. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Na verdade, essa altura, você está olhando o cilindro de lado, seria justamente esse termo aqui, né? 42 centímetros. Mas a área de seção reta desse cilindro eu não vou alterar. E o volume dele tem que diminuir 3 vezes. O que significa, então, que essa altura do cilindro tem que diminuir 3 vezes. Antes, era 42 centímetros. Agora, portanto, essa altura tem que ser 3 vezes menor. 3 vezes menor significa, então, que ela deve valer 14 centímetros. Mas a questão não perguntou isso, né? A questão perguntou, na verdade, foi o D, o tanto que eu tive que deslocar. Mas, ora, se tudo era 42 e no final tem que ter 14, eu tive que deslocar, portanto, 28 centímetros. Resposta letra D.